Agora vamos adiante. Mas eu vou te interrompendo, viu? Pode. Eu tô tentando lembrar do resto, mas eu imagino que seja por aí. Até porque eu não lembro. Até porque eu não lembro. Não, eu lembrei porque eu achei interessante de responder e também vai ao encontro do que eu falei anteriormente com a minha aluna. Mas se existe uma recomendação de modificar o padrão quando um atleta apresenta uma escolha? Eu acho que eu perguntei se tinha até que idade poderia ser feita essa abordagem, se teria uma idade máxima para fazer uma abordagem e em relação à performance, ou mais se tratando de atletas, se vale a pena mexer ou o time que está ganhando não se mexe. Nas escolioses idiopáticas, né? A gente atua muito mais na fase da infância e adolescência, justamente porque nós temos a justificativa aí do crescimento, então a gente precisa estar sempre correndo junto dele para conseguir evitar que essa curva progrida. O ideal seria pré-estirão de crescimento, já identificar. Exatamente. E depois que, enfim, a criança cresceu, que completa lá a maturidade esquelética, a gente atua com outros objetivos, e aí não mais a progressão da curva, e sim melhora estética, melhora da qualidade de vida. Alguns pacientes não são cirúrgicos, né, não tem o grau recomendado para cirurgia, mas possuem um grande desequilíbrio corporal em virtude da escoliose mesmo, porque a escoliose acaba desorganizando tudo, né? Todos os segmentos corporais. E aí esse paciente tem como recomendação um tratamento conservador e vai se beneficiar muito do tratamento também. Então nós não temos uma idade que a gente não atua, mas geralmente a gente atua muito mais na fase de crescimento, e aí depois a gente consegue também atuar, só que com objetivos um pouco diferentes. Sobre o padrão de movimento, se a gente muda ou não, não mexe em time que está ganhando. Eu conheço alguns atletas profissionais que possuem escoliose e eles não tratam a escoliose, eles são, enfim, é uma adaptação corporal que eles criaram durante o gesto esportivo e fazem isso de forma brilhante, mas nesses casos, como por exemplo da minha paciente, em que ela não conseguia executar o movimento por conta das assimetrias. Sim. Aí eu acho que sim, uma boa maneira da gente intervir. Eu comento porque eu lembro do caso do Bolt, não sei se chegou a ver, que ele tinha uma grande escoliose além de um pé extremamente plano, chato, né? E ele foi questionado por um repórter sobre isso. E aí, a primeira Olimpíada do Bolt foi em 2004. Ele não classificou nem para as finais. E ele fazia um tratamento que buscava muita melhora de gesto motor. No que ele simplesmente parou com isso e focou só na performance, ele ganhou tudo. Então, às vezes, a performance, tudo bem, a gente tá falando de atleta de alto nível, né? Que não é saúde, é dor, né? Então, a gente tá falando de outro patamar. Mas até é importante para saber, porque muitos dos nossos ouvintes, do pessoal que nos assiste, tem essa dúvida. Isso é uma dúvida que eu escuto muito. Meu atleta tá com... Devo tratar? Então, você fala, cara, time que tá ganhando não se mexe, ele sente dor, isso atrapalha que nem tu falou, o caso da tua atleta era perfeito, ela não conseguia, a escoliose impedia ela de fazer um movimento. Sim. Então aí sim tu requer uma assistência, requer tu colocar lá para trabalhar esse déficit, vamos falar assim, né? Acredito que sim. E hoje existem bons estudos na parte de escoliose, de postura? Sim. Bom, a gente está sempre debruçado em muitos artigos, porque na verdade a abordagem CEAS, ela é construída através da ciência. Sim. E isso faz toda a diferença, né? Porque a gente de fato tem segurança no que a gente recomenda e a gente tem segurança no que a gente faz. A gente nunca chuta, nunca adivinha o que a gente vai recomendar. A gente sabe exatamente o que fazer. Muitos pacientes, mesmo recebendo tratamento conservador de qualidade, né, no nosso caso da clínica linear com a abordagem CEAS, ou então combinado a um uso de colete, enfim, às vezes, e uma porcentagem muito pequena, mas acontece do curso natural dessa
condição da coluna acaba sendo superior a qualquer coisa e aí, mesmo assim, o paciente acaba progredindo. Mas a maioria, a grande maioria, menos do que 1% acontece esse desfecho que é péssimo. Sim. Mas acontece, mas todo o resto tende a se beneficiar quando a gente consegue ainda atuar na fase importante de crescimento dos pacientes. Então, sim, a ciência é bem avançada e existe esse órgão, esse comitê aí científico, tanto da SUSORT quanto dentro da abordagem CES. A abordagem CES é fruto, né? É um método. Eles chamam de abordagem porque não é rígido, tão rígido ao ponto de ser um método. Mas isso vem a partir do ISICO, que é um comitê científico italiano de condições da coluna, que eles, enfim, tem tantos dados, fazem ciência disso e atuam dessa forma, sempre cientificamente, e eles conseguem, então, colocar na rua e propor uma abordagem muito mais segura no tratamento das escolioses. E por isso que nós temos bastante segurança, assim, bastante embasamento. Então, a ciência já evoluiu bastante nesse campo. Bom, então, tu acabou de sair de um mestrado, já deu para ver que tu te embasa muito na prática baseada em evidências. Uma pergunta, a tua prática funciona? Tu consegue pensar em alguma coisa que a ciência diz diferente, mas teve alguma coisa que na tua prática funcionou mesmo a ciência falando que não funciona? A minha prática funciona e a gente consegue comprovar isso quando a gente compara as avaliações, e por isso nossa avaliação ela é totalmente quantitativa, a gente compara valores e todos os nossos métodos que nós utilizamos são validados, então a gente sabe que eles são reprodutíveis e a gente pode ter segurança quando compara uma avaliação a outra. Claro que a gente depende do comportamento do paciente, então a gente vai saber se teve sucesso se esse paciente não progredir, se ele se manter estável. Mas mesmo que ele progrida, a gente ainda tem aí uma margem de erro desses pacientes que mesmo em tratamento acabam progredindo. Por isso que a nossa prática funciona, a gente consegue dizer isso, mas em alguns casos muito específicos em que não temos na ciência ainda essas discussões, e foi exatamente o tema que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Escoliose esse ano, sobre a fisioterapia específica para a escoliose no pós-operatório das artrodeses, das cirurgias. Então isso é ainda uma temática que a ciência não consegue dar conta, ou ainda não tem estudos publicados sobre isso, mas que a gente acabou, dentro da clínica, a gente teve um caso que precisou de tratamento. Nós trabalhamos em equipe, né? Então acho que a equipe é importante só voltar algumas casas atrás e falar sobre essa necessidade da equipe multidisciplinar nesse trabalho com as escolioses. Nós trabalhamos com médico cirurgião e ortesista, e essa ligação direta que a gente tem com eles faz com que, obviamente, o paciente se beneficie muito mais, mas também existiu essa situação em que a gente precisou, a gente não pôde ter um embasamento científico e precisou atuar, e aí nós seguimos alguns conceitos básicos do que a gente entende e do que a gente tem publicado, mas a gente precisou fazer coisas que ainda a ciência não trouxe, e eu espero que sejamos nós que vamos publicar sobre isso daqui a pouco, num futuro próximo.